Então vamos lá, gente, vamos falar sobre mais um sistema, tá? Um sistema do corpo humano. A gente que já comentou da evolução humana, né? A gente já falou, por quê? Porque para falar da espécie humana eu tenho que falar como foi que ela foi originária. Além da evolução humana, a gente analisou os tecidos do corpo humano, a gente analisou a célula humana, a gente verificou os nutrientes. Que tipo de nutrientes? As substâncias orgânicas, inorgânicas, água, minerais, vitamina, carboidrato, lipídio. Tá? A gente verificou o sistema digestório, analisando o processo de quebra da substância para poder fazer a absorção, o sistema circulatório cardiovascular, o sistema linfático, que é o sistema de drenagem, sistema urinário, que é um sistema de filtração para a excreção de substâncias que a gente produz e tem que eliminar, ou que a gente absorve em excesso e tem que eliminar, ou que a gente absorve que não são nossas e que a gente tem que eliminar também. E o sangue, né? Com aqueles 3 grupos de células, plaquetas, leucócitos e hemácias, ou eritrócitos, para fazer o processo de transporte de oxigênio, de coagulação e a defesa do corpo e a distribuição de substâncias. Bom, para fechar o assunto de 8º ano, a gente precisa comentar a respeito desse que eu vou falar agora, que é o sistema respiratório. Esse que é o grande problema, ou aquele sistema que é afetado pelo vírus que está espalhado pelo mundo, assim como qualquer tipo de vírus de gripe, um vírus como esse, do Covid, o Corona, provoca a síndrome respiratória grave, pela sigla SARS. Tá? Então, é o trato respiratório, tá? O sistema respiratório. A gente já comentou um pouquinho dele porque ele faz uma conexão com o sistema digestório. Tá? A mesma tubulação ela começa, depois a bifurcação, sistema respiratório, sistema digestório, pelo esôfago. Então, a gente vai tentar analisar essa sequência. Então, é importante para você identificar a nomenclatura dos órgãos, mas bastante simples, a sequência de passagem do ar, as modificações sofridas pelo ar, os movimentos executados, ou que tipo de musculatura provoca esse movimento para a gente poder fazer a respiração, e o que a gente chama de hematose, né? Que é a troca de substâncias, gás carbônico por oxigênio, por um mecanismo chamado de difusão. Eu não sei se vocês recordam, quando eu comentei a respeito da célula, eu falei da membrana, e dessa membrana, ela permite a troca de substâncias, né? E os processos de passagem pela substância, você tem lá a difusão, você tem a osmose, você tem transporte ativo, tá? São processos sem modificação, só atravessando a membrana. O que seria a difusão? Passagem de um soluto, de uma solução onde ele tem demais, muito concentrado, para uma solução onde ele tem menos concentrado, certo? Para depois igualar as concentrações. Então, quando a gente analisa os movimentos de respiração, o momento da troca acontece num capilar, por isso que a gente tem que estudar o sistema circulatório antes. Tá? Tem que ter um capilar, porque um capilar é um vaso extremamente fino, com a camada bem fininha que permite uma rápida difusão dos gases, tá? pela célula pela camada celular que está cobrindo esse conjunto de vasos. Então, essa vai ser a análise. Como é que ele é controlado, tá? A gente sabe que, assim como o batimento cardíaco, você não pode pensar em bater o coração. Tá? Vou controlar os batimentos cardíacos, porque se uma pessoa tivesse amnésia e esquecer de bater de estimular os batimentos, seria um problema. Então, a respiração também. A gente pode forçar a respiração, mas ela é, por si só, uma coisa que acontece naturalmente no corpo, porque existe automatismo. A dificuldade de respirar em virtude de alguns problemas de alergia, em que ocorre contração da camada interna, ou das cavidades do sistema respiratório. Aí dificulta você puxar, tá? Porque ele está preso, está contraído. Tá? Mas, no geral, é um movimento automático. Tá? Por isso que a gente, quando vai fazer yoga, meditação, então tem que treinar o relaxamento da musculatura para poder forçar a musculatura, mas é automático. A gente força, mas é algo automático. Então, a gente vai analisar essa estrutura para vocês. Tá? Deixa eu passar aqui. Sistema respiratório, estrutura e funcionamento.
colocar a apresentação aqui rapidinho. Beleza? Coloquei. Bom, então, nesse esqueminha aqui, eu digo para vocês do resumo, né? Na verdade, não é bem um resumo, porque como tem muita figura, que na aula a gente tem mais dificuldade para fazer esquema, ou o trabalho de colocar essas imagens, então aqui tem essa facilidade. Por isso que tem menos texto, mais figura, mas o texto é suficiente para a gente interpretar. Então, sistema respiratório, estrutura e funcionamento. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, quais são esses componentes? Então, a gente vai analisar das vias respiratórias superiores para as vias respiratórias inferiores, que vai estar aqui na caixa torácica, protegido pelas costelas, que são os pulmões. Tá? Então, a gente tem as fossas nasais, e aí eu quero que vocês vão analisando passo a passo, que nas fossas nasais já tem um mecanismo de purificação do ar. Tá? O ar a gente vai analisar que ele tem que sofrer algumas modificações. O ar que está aqui ao redor, por mais que pareça estar um ambiente limpo, mas ele tem fuligem, tá? Ele tem poeira, ele tem micro-organismos dispersos no ar, ele tem esporos de flores. Então, quando a gente, que é o pólen, né? Então, quando a gente vai inspirar, eu vou jogar algo para dentro do meu corpo e que pode provocar algum tipo de infecção. Então, eu tenho que filtrar. De qualquer forma, esse ar, claro, vai filtrar 100%? Não, mas o máximo que puder. Então, se vocês observarem, as coanas, né, as aberturas nasais, elas têm um conjunto de pelos. Quando o cara não está bem atento, esse pelo até sai pelo nariz. Está parecendo um monstro. Aquela coisa feia, nojenta. Volta e meia tem uma melequinha presa nele. Tá, gente? Aquela melequinha, ela também faz parte de um processo de purificação. Ela só é produzida quando o ar passa e algo estimula a sua produção. Ou seja, alguma coisa que é grande, maior do que as partículas do ar, elas conseguem atingir essa superfície. Se for muito grande, o pelo já segura, tá? Então ele faz uma filtração grande, mas a gente começa a produzir uma secreção, que é uma secreção mucosa, é um muco. Esse muco, ele vai sendo produzido e ele é pegajoso, ele é grudento. Né? Deu para perceber, dá para perceber. É tão grudento que de vez em quando a galera fica lá fazendo bolinhas com ele. Certo? Então, essa secreção, ela junta e gruda a sujeira que está passando. Às vezes, não é só a secreção mucosa, é um líquido, tá? E aí você tem, se for muito grande e ultrapassar, aí tem um reflexo, que é o cerebelo que vai fazer isso, do espirro. Tá? Chegou demais, passou demais, estimula, você espirra, são uma velocidade de 300 km por hora para jogar aquela partícula que tenderia a entrar no sistema respiratório e provocar um distúrbio para fora do seu corpo. Então, é necessário entender que nas fossas nasais já existe, além de ser a abertura ideal para você respirar, pode respirar pela boca, lógico, tá, gente? Você está com a nariz entupida, vai morrer por causa disso? Não, respira pela boca, evidente. Mas o problema é que quando a gente inspira, coloca o ar pela boca, ele perde essa primeira etapa, que é a primeira filtração. Aí a garganta resseca, arde pra caramba, tal. Você começa a tossir, por quê? Porque está passando muita sujeira para a parte mais inferior do trato respiratório, que também tem proteção e faz a filtração. Então, as fossas nasais têm essa função, além de ser a porta ideal, a entrada ideal do ar para o sistema de respiração, ou para o fenômeno da respiração pulmonar, ele também tem pelos e muco que vai fazer a produção ou o processo de filtração. Passando daí, ele chega na faringe, que é aquele canalzinho pequenininho que comunica dois sistemas, respiratório e digestório. Dentro desse parâmetro tem uma estruturazinha que chama de epiglote, que ela fecha para que o alimento não vá para o sistema respiratório, para que o alimento, quando você engula, ele vá para o sistema digestório separado. Passando da faringe, ele chega num órgão chamado de laringe, uma estrutura muscular. E nessa estrutura muscular existem duas pregas musculares. Claro, se é músculo, então você controla, é um músculo estriado esquelético, você vai controlar. Claro, demora um pouquinho a gente aprender, mas a gente aprende a controlar essa movimentação. Eu estou falando demora em termos de nascimento até o momento que você consegue produzir os sons e, a partir daí, movimentar a língua e os lábios para produzir os fonemas.
Então, a laringe, ela tem as pregas vocais, que a gente chama de cordas vocais. Mas quando fala corda vocal, o cara imagina que é uma corda de violão, tá? Violino, não. Tá? São duas pregas, são duas partes musculares, e essas duas partes musculares, elas ou ficam afastadas quando você está respirando, ou elas juntam e quando o ar passa, a gente joga o ar para fora, ela tocando, vibra. Semelhante a uma pessoa que toca trombone, trompete, eu não sei se vocês já viram como é que eles fazem. Coloca o instrumento musical na ponta dos lábios e os lábios eles têm que tocar, somente tocar, não apertar nem ficar tão aberto. Para eles produzir uma vibração e essa vibração vai ser canalizada pelo instrumento para poder, de acordo com o controle de saída de ar, você produzir as notas musicais. Mas se você soprar, não vai sair nada, tem que vibrar, certo? É a mesma coisa das pregas vocais. Elas têm que se tocarem e aí quando o ar vai passando, ela vai vibrando uma na outra e produzindo, nesse conjunto todo, o som. Assim como, semelhante a uma corda vocal, se essa prega vocal ela for mais longa, é como os instrumentos musicais que têm a corda longa, como o baixo e o contrabaixo. Eles têm um som mais grave. Se essa corda vocal ela for um pouco mais curta, é como o cavaquinho, o violino. Eles têm um som mais agudo. Então, eu diferenciei, por exemplo, o timbre de voz masculino do timbre de voz feminino. Por quê? Porque geralmente a gente tem isso aqui um pouquinho mais elevado. Tá? Eu que não tenho tanto, a minha voz não é tão grave quanto muitos têm. Então, quando isso aqui se alarga, em virtude da presença dos hormônios masculinos, a tendência é alongar essa prega vocal e ele emitir sons mais graves, tá? Que são mais grossos. E, no caso da mulher, que tem a prega vocal um pouco mais curta, a tendência dela é emitir as vibrações com o tom mais agudo. Então, na laringe, a importância dela é a presença das pregas vocais. A traqueia, essa traqueia, a gente está tocando aqui, ó, certo? Nessa região, é cartilaginoso, é cartilagem aí, mas ela, na sua superfície interna, ela vai ter células ciliadas. É um conjunto de cílio, tá? Não é esse cílio, não. É o cílio celular, mesmo aquele derivado de centríolos. Então, eles vão movimentando, tal. A sujeirinha que não foi filtrada pelo nariz vai passando, chega aqui, produz muco. Tá? Aquela coisa pegajosa, viscosa. E as células vão fazendo movimento o tempo inteiro, num sentido só, e jogando tudo aquilo que tende a descer para cima. Incomoda a sua garganta, você tosse e joga fora, certo? Então, é um processo também de filtração que acontece. Como esse canal, até chegar nos brônquios, que é a bifurcação para ir para os pulmões, é um trajeto longo, durante todo esse trajeto, o ar ele vai pegando o calor do corpo. Nossa temperatura é em torno de 36,5, interna é semelhante. Então, por isso que quando a gente coloca o ar para fora, você sente esse ar quente na sua mão e tem uma superfície geralmente um pouco mais fria, tá? Porque a gente dissipa calor mais. Então, ele vai sendo aquecido. Isso é importante? Claro que é importante. Quanto maior a temperatura lá no pulmão, maior vai ser a rapidez da difusão dos gases. Só que para ter difusão, também precisa de água. Não água que você vai beber água, porque senão você morre afogado. Mas o ar ele tem que estar úmido, para ele tocar na superfície dos alvéolos, que é a estrutura do pulmão, e permitir a difusão. Então, durante o trajeto todo também, que é longo, ele vai absorvendo água ou se misturando ao vapor de água que a gente está produzindo. Por isso que quando você pega e joga ar muito próximo no espelho, numa superfície fria, ele fica embaçado, ele molha, tá, gente? Porque a gente perde água também pela respiração e tudo isso, tá? É um dos mecanismos, a gente perde água pela pele e pela respiração. Por quê? Porque existe vaporização da água durante a descida do ar e quando ele volta umidificado, certo? Ele desce seco. Por isso que quando a gente está num ambiente extremamente seco, dá um problema maior na respiração. A gente precisa de umidade, certo? Precisa de um ambiente um pouco mais úmido para facilitar já essa passagem do ar. Então, o ar, ele é filtrado. Onde é que ele é filtrado? Fossas nasais. Ele é filtrado na traqueia, em virtude dos pelos e das células ciliares e do muco. E ele também é aquecido, absorvendo calor durante todo o trajeto e umidificado, né? Para facilitar sempre a difusão. Chegou nos brônquios, ele bifurca, entra lá numa cavidadezinha chamada de pulmões. Só que esses pulmões,
ele tem lá dentro ramificações dos brônquios, que são os bronquíolos, e ramificação dos bronquíolos, que aí vai chegar numa região de superfície fininha, chamada de alvéolos pulmonares, que é onde vai acontecer a hematose. Certo? Então é importante a gente lembrar, eu esqueci até de colocar no esqueminha, mas antes de enviar para os alunos, geralmente eu corrijo quando eu percebo que está faltando. Então, os alvéolos são os locais de hematose. O que é hematose? Troca de gás carbônico do sangue para a atmosfera, para o pulmão, e absorção de oxigênio dos pulmões, ou seja, da atmosfera, para o sangue, para a gente poder fazer os nossos processos normais. Bom, então as modificações que eu disse para vocês que o ar sofre ele vai ser aquecido, lembre, durante todo o trajeto, ele vai ser filtrado, especificamente onde? No nariz e na traqueia, pelos e mucos do nariz, células ciliadas e muco da traqueia, e você vai ter a umidificação, para facilitar a troca de gases lá por meio da difusão. Beleza? Então, isso daí só para deixar claro e escrito. Então, esse sistema respiratório, está aqui o esqueminha, mostrando o conjunto de componentes, cérebro, tal, que vai importar isso aqui. Ó. Nariz, cavidade nasal, está aqui em cima, ó, essa região, boca, língua. Por isso que eu disse que a boca também pode ser utilizada diretamente para respiração, porque o alimento vem para cá, atinge a laringe, a traqueia, vem para os brônquios e ramifica para os pulmões. Observe que os pulmões estão protegidos pelas costelas, tá? Toda a caixa torácica. Aqui no nariz tem a nossa presença de pelos e muco, de produção de muco. Essa cavidade nasal, gente, ela fica muito próxima a uma região de orifícios aqui na estrutura do osso frontal, tá? Que é onde vai acontecer possivelmente uma infecção bacteriana, tá? Na sinuse, né? Na região que é provocando um problema de saúde chamado de sinusite. São seios da face, então não é no trato respiratório, é próximo a ele, por isso que normalmente quando tem infecção grave, dói a região da testa, mas pode acontecer sangramento pelo nariz, porque provoca distúrbio na estrutura óssea, tá? E aí o sangue vem para cá e a porta mais fácil de sair, ou aqui, ou ela tende a descer, você escarra e joga pela boca, tá, gente? É a sinusite. Em termos de um outro problema chamado de rinite, que é uma reação alérgica, é a intensa produção de imunoglobulinas, ou IgA, IgE, IgM, IgG, que são substâncias químicas que atacam qualquer tipo de componente que fique por aqui. Às vezes esse ataque é excessivo, é uma hipersensibilidade. Tá? Você provoca que tem espirros, o nariz fica vermelho, coçando. Tá? Então, grande parte dos professores sofrem desse problema. Volta e meia você encontra lá o professor coçando o nariz o tempo inteiro, tá? E vermelho, e espirrando. Então, essa região daqui é a região onde você tem a mucosa, e essa mucosa sofre essa ação de hipersensibilidade. Então, o ar vai ser filtrado, passa para cá, tá vendo aí, epiglota, aqui, ó, e quando você vai engolir, ela fecha a aberturazinha e vem para a laringe, esse canalzinho aqui é a faringe, aqui a gente já tem a laringe, o trecho inicial, e depois você vem para a traqueia, brônquios, bronquíolos, e lá na pontinha, os seus alvéolos, que é uma superfície gigante. Certo, gente? Se a gente pegar os alvéolos pulmonares e fosse desmanchando, espalhando, colocando como se fosse um tecido, ele daria em torno de 10 metros quadrados. Ou seja, 2 metros de largura e 5 de comprimento. Seria a superfície interna do nosso pulmão, que dá para cobrir muito mais do que o corpo de uma pessoa. Então, a superfície é grande, por isso que a gente tem uma rapidez da troca de gases. Porque os alvéolos pulmonares permitem uma alta superfície de contato para a troca de gases. Bom, então, observe também que aqui existem as costelas, mas existem músculos entre elas. Tá? Músculos em sentidos inversos. Então, a gente pode fazer movimento de contração e expandir as costelas. A gente pode fazer um movimento de contração e aproximar um pouquinho as costelas. Se expandir, aumenta a caixa torácica. Se contrair, ele aperta a caixa torácica, aumenta a pressão sobre ela. Observe que o coração fica bem no meio, tá? É o meio diastino que a gente chama. E aqui está passando também o canal da digestão, que é o esôfago. Abaixo dos pulmões, você tem
o músculo da respiração, o principal músculo da respiração, aquele que a gente tem que treinar bem para fazer os movimentos de respiração adequado, que é o diafragma. Ele divide tórax de abdômen, certo? Ele fica bem no meio, tá? Abaixo dos pulmões, dividindo tórax de abdômen. Então, em conjunto, os músculos funcionando, eles vão permitir alargamento da caixa torácica, tá? Alargando, a pressão dela dentro fica bem pequenininha e o ar vai ser empurrado para dentro. Quando ele relaxa, aperta isso aí e o ar vai ser comprimido e jogado para fora. Beleza? A gente falou das pregas vocais, tá? Então eu vou tentar finalizar os nossos comentários aqui na laringe. Observe que você tem a boca, tá? O nariz, aqui você tem epiglote e aqui você tem a laringe, caixa de voz, ou prega vocal. Essa laringe, do jeito que ela está aqui, é quando a pessoa está só respirando, que não é meu caso. Eu estou respirando e falando, então coloquei para dentro, ela abre. Coloquei para fora, mas eu estou produzindo som, ela toca uma na outra, tá? Fica bem apertadinha. E aí, quando ela toca, ela vibra e essa prega vai produzir o som, que é as duas condições aqui. Então, qual das duas está demonstrando que ocorre produção de som? Aqui está aberto, lá está passando livremente. Então, não está produzindo som nenhum. Aqui é quando a gente vai falar. Então, o controle de voz, o controle para produção de sons, por exemplo, para quem gosta de cantar, e que sabe, né? Não faça como eu, tá? Para você saber. Então, você tem lá elas tocando uma na outra, assim que ela toca, vibra, e a vibração é que vai produzir o som. Certo? Então, essa daí é chamada prega vocal. E os músculos que eu estava falando para vocês são os músculos diafragma, são os músculos intercostais, mas eu vou fazer o comentário desse informativo depois, para vocês. Por enquanto, eu vou deixar só nesse ponto, porque na próxima aula eu finalizo o sistema respiratório. Lembrando que a gente ainda tem um conjunto de informações para finalizar esse assunto que eu estava falando com vocês. Certo? Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, agradeço a paciência. Tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!